Salve, salve para você. A gente está de volta aqui para trocar ideia mais uma vez por esse canal. Toda terça e toda quinta, você sabe, tem vídeo novo. Se você não se inscreveu ainda, faça a sua inscrição, aperta aí o sininho, né? Aciona o sininho, aciona o sininho para que você possa receber as notificações de cada vídeo novo, tá bom? Bom, hoje a gente está recebendo aqui uma visita especial, está conosco a terapeuta holística Carmen Tavares, especialista em terapia holística, em chakra, em um bocado de coisa que você vai ficar conhecendo, aprendendo, e eu também vou aprender junto com você, que está aí do outro lado, porque o papo vai ser muito bacana. A gente vai falar, além da terapia holística, de um pouquinho de misticismo, tá bom? Então, seja bem-vindo ao Trocando Ideia mais uma vez. Seja bem-vinda você também, Carmen Tavares. Um prazer recebê-la aqui no canal. O prazer é meu, né? Estar em um ambiente atípico para mim, onde se fala muito sobre política, e eu tenho a oportunidade de falar sobre energias, sobre as terapias holísticas. Então, eu agradeço muito ao Roberto Crispim de estar aqui no Trocando Ideia. Pois é, a gente vai sair da nossa área de conforto, que é a discussão política, né? Se bem que a gente tem batido papo aqui de tudo quanto é forma, jeito e maneira, né? Sobre várias vertentes. Mas o foco realmente hoje muda, porque terapia holística ainda é algo pouco conhecido, né? Da grande massa. O que é, na verdade, o que é, na verdade, a terapia holística, Carmen? Como é que funciona? É interessante, né? O ser humano, ele quer sempre ter um diagnóstico, uma forma prescrita de falar determinada coisa ou sobre determinado assunto. O termo holístico, por si, ele já é amplo. O que é o holismo? No meu entendimento e na minha prática, na minha experiência, para mim é aquilo que amplia. Para mim é aquilo que está para além desse plano, para além desse corpo físico. É interessante porque tu falaste sobre os chakras. Os chakras, algumas pessoas que têm algum conhecimento sobre, chakras são chakras. Mas chakras, por incrível que possa parecer, para quem não conhece, ele é justamente aquilo que dá a possibilidade da construção dos nossos corpos, de eu poder estar aqui falando nesse momento. São pontos de energia presentes no nosso corpo, aos chakras principais, aos chakras secundários e aos microchakras, que são milhões deles espalhados pelo nosso corpo. E é interessante poder falar sobre isso, porque tu falaste do que é isso, né? O que é a terapia holística. Eu acho que há muito a se falar sobre isso, mas há muita discriminação. As pessoas ainda não veem com bons olhos, tu falaste, nós vamos falar sobre o misticismo, acreditam que esse tipo de terapia é algo místico, é algo também religioso, e não é. Você tem que ter uma ciência, você tem que estudar muito sobre isso. Eu tenho que fazer sempre cursos, eu tenho que, para estar atendendo uma pessoa, eu tenho que fazer uma leitura energética da pessoa. O Roberto aqui é uma estrutura. O pessoal que está aqui, por exemplo, o Gabriel faz parte da equipe. O caso dele é diferente do seu, mesmo sendo dois homens. O chakra cardíaco do Roberto é igual ao chakra do Gabriel. A depender do seu estilo de vida, tá só a bagaceira, não. Mas provavelmente ele está muito sofrido, ele pode estar desencadeando muitos picos energéticos, ele pode estar retraído, ele pode estar para o lado, ele pode estar obstruído. Então, tudo isso, no dia a dia, vai fazendo com que a pessoa se sinta mal. Ela vai tendo dificuldades para executar ou sentir determinados processos dela. Isso é muito interessante pensar sobre isso. Uhum. Olha a importância de falar sobre chakra e de olhar para o holismo, para as terapias holísticas, para além de um sistema de crença. Porque essa crítica que os terapeutas holísticos sofrem é muito de um sistema de crença, daquilo, é místico. Aí eu vou me interessar, eu vou passar por uma consulta, eu recebo muitas, aí eu vou lá que eu quero saber o que é isso. Olha que tu faz. Quem senta aqui tem que estar preparado para responder aquilo que a gente pergunta, né? A Carmen, ela é acadêmica de psicologia, está terminando agora, né?
está no 8º período, está no 8º período de psicologia, se forma já, e ela atua como terapeuta holística. Uma coisa é terapia holística, outra coisa é diferente a psicologia. Que isso fique bem claro. Né? Então, ela não atua enquanto psicóloga ainda, atua como terapeuta holística. E aí você falou que há uma certa visão equivocada em relação à terapia holística, né? Como é que a psicologia, como é que os profissionais da psicologia, que é uma área que você está cursando, já você vai estar formado, olham para o terapeuta holístico? Com incômodo. Por quê? Eu acredito que isso é muito das pessoas, inclusive sentada na minha sala de aula, enquanto acadêmica de psicologia, eu escuto críticas, já escutei de vários, aqui lugar é quente, né? Termina, De vários professores criticando, esse negócio de óleo, esse negócio de chakra, esse negócio de cromoterapia, esse negócio de não sei o quê. E eu tenho que ter a minha ética enquanto aluna de ouvir aquilo, entender aquele lugar, tá? A minha ética ali enquanto acadêmica de psicologia. Mas o meu entendimento amplo e holístico entende que, e até outras vertentes minhas entendem, essa pessoa apenas não conhece. Está engessada dentro do sistema científico, que eu também estudo sobre isso, sei como que é, mas me dá essa dualidade, né? Eu estou em um lugar, eu estou em outro, e eu percebo que são os homens que separam esses poderes, porque a ciência é um poder, e a terapia holística também. Também eu percebo isso nos atendimentos, eu percebo o impacto, eu percebo que é diferente. Eu também me trato com terapias holísticas e elas impactam de uma forma muito interessante porque ela vai diretamente no âmago da pessoa. Eu não estou falando que eu, enquanto psicóloga, eu não consigo atingir o âmago de uma pessoa. Eu estou falando que por conhecer as energias, eu vou poder entrar dentro daquele campo. E dentro daquele campo vai sair muito mais do que se possa esperar. Eu não estou desconsiderando nada, né? Até porque eu tenho que respeitar as duas categorias, e é isso que eu busco fazer. Mas percebo que alguns profissionais da psicologia não fazem. Muito pelo contrário, são críticas severas de algo que eles não têm conhecimento, porque eles não sei se pensa que tem que estudar muito. Eu tenho sempre que estar estudando. Eu tenho sempre que estar acompanhando a evolução do paciente. Às vezes eu preciso tirar, por exemplo, se eu estou fazendo um tratamento, perdão que você queria falar, se eu estou fazendo um tratamento com um óleo terapêutico. Eu quero te perguntar o seguinte, você falou do tratamento, né? É muito diferente uma consulta de um terapeuta holístico para um terapeuta convencional? Um terapeuta convencional, porque você fala um psicólogo, por exemplo? Né? Eu já fiz terapia e acho fantástico terapia, que se você não fez ainda, faça, tá certo? E porque eu já faço estágio, eu tenho os meus clientes na clínica também em psicologia. Pois é, mas tipo assim, quem escuta, eu vou numa sessão de terapia holística, eu acho que a pessoa pensa assim, vou ficar deitado ali, vai ter uns incensos, vai ter umas luzes diferentes, vão botar umas pedras quentes nas minhas costas. Não é por aí, né? Eu escutei isso ontem na sala de aula. Aquele negócio de incenso, não sei o que. Cara, não conhece. Tá falando do que não sabe. Pelo menos a minha forma de trabalho. A minha forma de trabalho é uma forma muito séria. Não, é isso que está na crendice das pessoas, sabe? Essa crença de que é um incenso, eu vou ficar ali, vai ter uma luz, uma energia. Interessante. Olha para esse ambiente aqui. Cheio de luz. Luzes, coloridos, uma garrafa verde, o vermelho, o preto, enfim, as cores. A cromoterapia, que é uma das técnicas utilizadas, ela tem um fator muito interessante. Porque, vamos pensar a cor de um chakra aqui agora. O cardíaco, a cor verde. Tá? Se ele estiver normal. Se ele não estiver normal, ele não vai estar nessa tonalidade, por isso que meu entendeu? Não bate direito, mano. Quer dizer que a cor verde é do cardíaco? Porra, lascou. A minha cor do cardíaco é preta e branca, Se eu sou você, por corintiano, exemplo, está emitindo uma emoção de ódio, de raiva, essas tonalidades, minha raiva ela é roxa.
elas começam, mas não a aquela raiva, né? Mas não é, aí já não é o roxo da transmutação, que é utilizado para transmutar energias densas no campo áurico, em determinados chakras, para remover até algum... Eu posso falar o que eu quiser? Pode, claro. Para retirar aparelhos que possam estar nos corpos, para retirar dos chakras, para retirar do sistema da pessoa aquilo que está dificultando, ou que muitas vezes, eu vou usar uma palavra até perigosa, está hipnotizando a pessoa. Ela pensa que ela tem que agir daquele jeito e que aquela forma de agir é só dela. Só que aquilo, muitas vezes, está sendo manipulado por um implante, um chip. Entendeu? E aí por exemplo, a cor violeta, ela transmuta isso. E o verde, eu posso aplicar o verde, se eu estou detectando que há isso, para limpar a região. E aí eu tenho que usar tudo que eu estudo. Eu estou sempre estudando para poder estar me aprimorando e conhecendo o que pode surgir no corpo de uma pessoa e não só no corpo físico. E que isso aparece na clínica para mim, aparece. E eu ainda tenho que ter a ética de não pontuar isso, apenas fazer o meu trabalho, porque o outro... Eu entendo que o outro, quando ele chega na minha clínica de psicologia, de terapia holística, ele vem com isso. Ele vem com essas crendices, ele tem essas barreiras. Porque, olha só, se eu estou dentro de um campo acadêmico, alicerçado pelas ciências, né, que tratam o homem, e eu recebo esse tipo de crítica, que não é direcionada a mim, porque necessariamente os meus professores não precisam saber que eu sou terapeuta holística. Todo mundo vai saber agora. Não sei se todo mundo, mas eu busco pensar esse lugar do outro. Você pode chegar na minha clínica cheio de reticências. Você pode ligar para mim, tentar marcar uma consulta. Alinha meus chakras. Como se isso fosse assim. Quanto você cobra para fazer isso? Nossa, mas é isso. Mas não entende o processo como é complexo. Para você ter os seus chakras, por exemplo, todos desestruturados, isso impactar na tua qualidade de vida, tem a ver com o que tu sente, com o que tu pensa, como que tu interage com os ambientes, com as pessoas, entende? Não é só eu fazer a parte da limpeza. Tá, tudo bem. Mas tem muito da questão da influência também, não tem? Aí eu lembrei aqui de uma cena, e aí eu realmente não assisto televisão aberta há muito tempo, né? Mas pelas redes sociais circulam muitos vídeos, e um dos vídeos que me chamou a atenção foi da Jade Picon colocando, nessa última edição do Big Brother Brasil, que eu também não assisto, né? Deixo claro que eu não assisto realmente, mas havia um vídeo nas redes sociais de uma influencer colocando alguma coisa em proteção ao umbigo, né? E repercutiu, evidentemente, está protegendo o chakra... que eu também nem sei que chakra é, mas rola isso também, né? De energia ser captada, né? Advinda de uma outra pessoa, e às vezes a energia até derruba quem a recebe, né? Sim, justamente. Por onde é que entram essas energias? Pelos chakras. Os chakras são rotações em sentido horário quando ele está funcionando, né, saudavelmente, mas ele pode ter o giro anti-horário quando a frequência dele não está legal. Então, eu estou nesse ambiente aqui agora. Se eu estou com minha imunidade energética baixa, se os meus chakras eles estão muito expostos, eu estou recebendo toda a carga viral dos pensamentos das pessoas, do ambiente da pessoa. Então, isso impacta. Vai que alguém olha para mim com ódio aqui agora, com ódio. Isso entra pelos meus corpos e adentra, impacta sobre mim, principalmente se eu estiver descuidada. Se a minha vibração ela está muito baixa. Pelos meus corpos? Quantos corpos nós temos? 7. 7? Eu vou falar só 7, mas ainda... 7 corpos que mas só um minuto. Onde estariam esses corpos? Deixa eu responder isso aqui sobre o umbigo primeiro. E colocar um esparadrapo no umbigo, ele está selando a proteção, o campo de proteção dele ou dela. Tá? Aqui, acima do umbigo, 4 dedos, e abaixo do umbigo, existem 2 chakras. Chakras de relacionamento. O plexo é o chakra dos relacionamentos. Então, você fica muito exposto.
E abaixo... O chakra do umbigo é o plexo. Ele fica próximo. Mas o umbigo é um canal de conexão também. Ele tem os cordões energéticos que ligam as pessoas. É interessante, né? Porque conforme eu vou falar, você vai me perguntando, isso vem. E aí ela traz isso, nossa, num programa, pode-se dizer mundial, porque qualquer pessoa pode assistir o Big Brother. Por que a Jade Picon está usando essa proteção? No mínimo, ela foi instruída, porque ela vai receber muito impacto energético dentro daquela casa e fora também. Fora também, as energias permeiam os ambientes. As pessoas que estão nos vendo agora podem estar olhando para nós com bons olhos ou maus olhos, com boas intenções ou más intenções. Aí você pode me perguntar, poderia me perguntar, isso chega até você? Chega. Porque não há distância energética entre as pessoas. Um canal de televisão, um YouTube, um notebook, são portais energéticos que conectam as pessoas. Entende? É tanto que se você começar a assistir muito uma série, e aquela série for muito violenta, isso impacta sobre você de alguma forma. Energeticamente, nos teus pensamentos. Vai que você está numa crise de ódio muito grande. A mente, para criar e para receber esse impacto energético, ela é muito presente. E antes de eu sair do BBB, eu queria te falar de outro membro do BBB, que é o... Scooby, como é que é o nome dele, gente? Pedro Scooby. Pedro Scooby. Ele falou dos óleos essenciais, que ele fica zen, que ele faz uso e que há muitos anos ele não vai mais numa farmácia comprar remédio, porque ele faz a prevenção com os óleos essenciais. E aí eu quero deixar bem claro que os óleos essenciais não substituem consulta médica, não substitui medicamento. Cada um escolhe o seu processo, tá? Mas realmente eu faço uso, os meus pacientes, eles fazem uso também, e esses óleos essenciais, eles têm as suas finalidades definidas. Eu tenho que fazer uma anamnese da situação da pessoa para poder estar passando um óleo essencial. E aí, Roberto Crispim, você me falou sobre os corpos. Aonde estão esses corpos, né? Estou recebendo aqui uma cobrança da minha filha, você acredita? Minha filha está no colégio e fazendo uma cobrança via WhatsApp. Eu falei Vida de pai. Faz parte. Mas aí você me fez uma pergunta sobre os corpos. Eu respondi o que você me perguntou sobre a questão da Jade Picon, e ainda lembrei do Pedro Scooby, que faz uso dos óleos essenciais. Eles podem ser para imunidade, para dores crônicas. Vamos falar dos óleos daqui a pouquinho, tá, né? Que eu também tenho uma experiência com óleos essenciais. E tem alguns que realmente são poderosos, poderosos mesmo. Todos são. A questão dos 7 corpos, que corpos são esses? Onde é que estão? Onde é que a gente... Por isso que eu tô gordo! Eu acabei de descobrir porque eu tô gordo. 7 corpos aqui dentro, só pode estar gordo. Vou te falar uma coisa. Vou retirar pelo menos 6. Existe um processo, você está falando de estar gordo, né? As emoções. Eu não tô gordo, tô brincando, tô fofinho, diferente. Mas se você permitir, eu posso falar sobre isso um pouco. Vamos lá. Eu vou responder a questão dos corpos e posso até falar um pouco sobre algo que incomoda muito, não só a você, mas a sociedade, que pode estar... 7 corpos aqui, ó. Estamos lascados. Isso é engraçado, né? Você está achando que é uma sanfona, que ela vai... Imagina aí. Para caber 7 aqui tem que ampliar, não tem jeito. Mas, por exemplo, uma pessoa, Roberto, que carrega muita mágoa e que não trabalha isso, por exemplo, em terapia, e pode ser com uma terapeuta holística, pode ser com uma psicóloga também, o corpo astral dela, ele começa a receber, porque é um corpo maleável, tá? E aí eu vou explicar essa questão das dimensões e dos corpos. Mas dá para chegar numa... Eu vou fazer a pergunta. Não, deixa eu só responder essa. Você falou da psicologia e também da terapia holística. Eu fiquei imaginando, já pensou, o cara chega numa consulta, numa psicóloga, né? Vai para uma sessão de terapia e diz assim, ó, doutor, é o seguinte, eu tô com meu corpo astral que não tô aguentando. Ela vai dizer, você vai pro psiquiatra e vai tomar lá um tarja preta. Ou então eu tô escutando vozes, né? Então você tá com esquizofrenia. Né? Porque, de repente, a pessoa é médium e tem contato com o mundo espiritual. E eu conheço casos, infelizmente, de pessoas que não são esquizofrênicas. Eu não estou falando que não existe esquizofrenia. Existe, tá?
É porque tudo tem que ser muito avaliado. Não é só, eu sou, ou estou ansioso, ou sou depressivo, ou sou bipolar. Tudo isso tem que ser avaliado. Mas na visão holística, esse é um termo que requer muito cuidado. Com relação à gordofobia, o estar gordo, essas questões que envolvem isso. O corpo astral, como eu estava te falando, das pessoas que não trabalham as suas mágoas, ele recebe uma carga energética muito considerável. Ele é um corpo maleável. Então, no astral, eu já tive experiências de pessoas que estavam com excesso de energia e elas estavam inchadas, infladas, energeticamente falando, por excesso de mágoa, de rancor, de ódio. Não é o nosso caso, porque eu também não tenho aí você ódio, pode perguntar assim, Carmen, eu estou aqui no meu corpo físico, tu está falando de um corpo astral que eu não estou vendo. Ok, eu estou falando isso porque eu trabalho também com isso. Cirurgias espirituais, processos de avaliação, enfim, é um campo muito amplo a minha vida com relação a isso. E isso repercute, isso que está lá no corpo astral repercute no teu corpo físico? Sim, porque é uma cadeia de corpos. Os corpos, eles não são separados, existe uma linha tênue, eles se complementam e se separam pelas dimensões do mundo que Deus criou. Tá? Então, nós temos aqui o corpo físico, esse que está aqui agora, presente, que me vê e vê todo mundo, inclusive tudo que é físico que está aqui. Nós temos o duplo etérico, que é um corpo de energia que não tem consciência, mas ao mesmo tempo ele é muito suscetível a tudo que acontece conosco, e é lá onde reside, tá? Eu sei que você está aí trocando ideia, mas troca ideia aqui comigo também, porque é lá que reside os chakras. É no duplo etérico, no corpo de lá, que é um corpo que está aqui a 3 centímetros do corpo físico, ok, Roberto? Ok. E nesse corpo aqui, a ciência comprova, aqui estão as glândulas. Aqui estão as grandes terminações de nervos, as glândulas que estão aqui embaixo, timo, tireoide, né? Ó, glândulas que tem dentro do nosso corpo físico, é justamente onde está a base dos chakras principais. Então, já falei de 2 corpos, o físico, o duplo etérico, falei do astral, que é a 4ª dimensão. E aí eu vou falar uma coisa, vou acrescentar algo. É esse corpo astral que nós vamos habitar depois do nosso desencarne, depois da nossa morte. E aí eu posso falar, eu vou só citar outros corpos, mas não quero me aprofundar nesse assunto, que é um tema muito vasto, daria outro podcast. O corpo mental inferior, o corpo mental superior, o búdico e o átmico. E aí você vai nas dimensões, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª dimensão. Deixa entende? eu te interromper para te falar o seguinte. Você entendeu essa questão? Um bocado de coisa aqui, e são situações, evidentemente, que não são do cotidiano. Não de são. grande parte. Eu de entendo. Quem, inclusive, vai assistir isso aqui. E as pessoas devem estar se perguntando, como é que se comprova cientificamente a existência de todos esses corpos que a Carmen está lá falando, né, nesse podcast que o Crispim está apresentando. E outra coisa, a Carmen é terapeuta holística, está falando de 7 corpos que a gente não sabe se existem ou não, mas é também acadêmica de psicologia, quer dizer, está lá no estudo científico da mente humana. Como é que é para você, enquanto estudiosa, né, desta ciência, que é a psicologia, receber as informações científicas e vivenciar essa terapia holística, né? O choque é grande? Dá para juntar as duas coisas e aplicar ambas numa ação única, ou tem que realmente diferenciar? O tratamento psicológico é um, o tratamento da terapia holística é outro, totalmente diferente? É totalmente diferente. Eu não sei por quais caminhos a sabedoria da vida, porque eu acredito muito na sabedoria da vida, isso aconteceu comigo. Mas, primeiramente, chegou há mais de
Nossa, eu tinha 21 anos. Quando eu comecei a ter acesso a essa questão de energia, de espíritos. E aí eu comecei, era algo que me fascinava, eu comecei a frequentar centro espírita, eu fui na Umbanda também, eu não entendia nada, me vinha muito, tem que estudar. E aí o tempo foi passando, eu fui frequentando, foram locais que eu não consegui mais me separar desses locais. Mas eu sempre fui muito instigada a estudar coisas que eu gosto. Eu nunca parei de estudar, mesmo tendo trazido ao mundo 4 filhos. Isso foi algo sempre presente na minha vida. E, de repente, me deu vontade de estudar psicologia. Não vou mentir para você. No primeiro centro universitário que eu estive, eu comecei quando eu cheguei no 4º período, eu falei, como que eu vou conciliar aquilo que eu sei anterior e que eu vivencio na prática, da minha vivência enquanto médium. Não quero negar, eu sou médium, então para mim é muito mais fácil ter contato com isso. Como que eu vou viver isso? Como que eu vou negar para o meu paciente, ou então para mim mesma, aquilo que eu vivo na prática e que eu sei que causa dor nele? Né? Como que eu vou fazer isso? E aí foi um momento que eu percebi... Mas a ciência já admite energia. Já. Mas foi aí que eu percebi que eu tinha que refletir mais. A vida, com a sua sabedoria, me deu um stop no estudo da psicologia e eu me adentrei mais ainda em servir ao próximo, em estudar mais, em elaborar estudos, como até há 5 anos eu ministro o estudo na Casa Espírita que eu dirijo, voltado ao autoconhecimento e ao autoamor. E não só a técnicas de intervenção, porque eu também sou apômetra. Por isso que eu tenho tanto conhecimento a respeito de dimensões, de corpos, de resgates, de limpezas. Então, isso está dentro de mim, eu trabalho com isso também. Mas eu percebi um choque muito grande, Roberto, em mim. E aí eu tive que ressignificar tudo isso, eu tive que aceitar as pessoas e a ciência dentro daquilo que ela me traz. Eu tenho que sentar numa cadeira, ouvir duras críticas a respeito daquilo que eu sei que leva benfeitoria para as pessoas e eu tenho que seguir na academia. Mas eu continuo fazendo aquilo que chegou para mim. Foi acontecendo tudo muito naturalmente. No início eu acho que eu ficava um pouco magoada, como se fosse comigo. E aí, como você tem essa alma também de psicóloga, você fala, cara, isso é teu, vai trabalhar isso. E aí eu comecei a fazer isso, aí eu comecei a olhar o outro com mais empatia. Porque há 3 características numa aura, numa pessoa que é amorosa, que é a empatia, a gratidão e a autenticidade. Então, para que eu ministre um curso que leve às pessoas o desenvolvimento do auto-amor e do autoconhecimento, eu também tenho que desenvolver essas habilidades em mim. Porque senão eu sou um mediador de conhecimento, principalmente de uma psicologia espiritual, porque a categoria de sábios espirituais que eu escolhi para estudar são de cunho psicológico. Olha que interessante, há psicólogos no mundo astral que olham o ser de modo amplo, entende? Então eu tive que me voltar, olhar para mim para poder vivenciar essa experiência física. Eu tenho que sentar numa cadeira enquanto estagiária de psicologia e aplicar eticamente o que o código de psicologia manda. Em momento algum, eu posso ferir esse código e falar para o meu cliente, isso aí é espiritual. Olha, vai lá no meu centro, deita na minha maca que a nossa equipe vai te cirurgiar e tu vai ter uma outra perspectiva. Não, eu tenho que olhar aquela dor, trabalhar aquela dor com a abordagem que eu estou utilizando agora e fazer esse processo dentro de uma ética psicológica. Mas na clínica, no centro espírita, eu sou eu. Eu posso ser mas eu. Você não é. Espera você aí, eu posso ser eu, esse psicologia? ser, também sou psicologia.
mas não posso usar uma abordagem psicológica dentro de uma clínica de terapia holística. Mas pode usar a psicologia dentro da clínica holística? Não é isso que eu estou falando. Eu não posso usar uma abordagem então, cada um psicológica. No seu quadrado. Cada um sim. no seu quadrado. Então, eu tenho que ter um manejo muito grande. E tá. E é tanto que os terapeutas holísticos, eles podem ser muito objetivos com o seu cliente. Ó, vamos tratar isso aqui agora assim, assim, com isso, isso, isso que está acontecendo, isso, isso. Na psicologia, não. Na psicologia, não. O ser, ele ocupa o seu lugar de responsabilidade para com ele. Eu faço a mediação, eu faço o acolhimento. Eu posso ter, na abordagem, por exemplo, que eu estou agora, eu posso ser mais objetiva também. Inclusive, eu posso aplicar, por exemplo, uma meditação. Eu posso fazer uma meditação com essa pessoa e é impressionante o que os pacientes da psicologia trazem para mim. O que eles veem, como eles se sentem. Eles, eu estou sentindo uma energia, não é? Eu vi uma cor, não sei o quê. E eu, está bem. Eu não falo que aquilo é do campo espiritual, eu respeito isso, mas foi um impacto muito grande que hoje para mim já está mais equilibrado, porque eu tive que me trabalhar para viver isso. Eu te respondi tudo, está faltando alguma pergunta que você fez, porque vieram várias perguntas. Eu estou tentando imaginar justamente essa necessidade de separar o que é psicologia científica da ação da terapia holística, porque deve ser realmente muito complicado. Né? Para quem está na iminência de se formar psicóloga, né, com todo o arcabouço científico, tem que fazer essa separação, porque você está obrigado a fazer a separação. Eu sou obrigada a fazer. Eu posso perder o meu CRP se eu vir a praticar práticas da terapia holística na psicologia. Você quer saber por que é assim? Por causa do próprio homem, por causa de interesses, por causa de saberes e poderes. Então, mas essa é a opinião pessoal, né? É a minha opinião, daquilo que eu observo. Porque se tem uma coisa que psicólogo estuda, é justamente esse poder de instituições, poder de saberes na sociedade e que como que isso engessa o homem. Como, e aí com todo respeito, o poder e o saber religioso, ele permeia esse campo. Tem uma mosquinha chata voando aqui hoje. Ela está ouvindo, ela está aqui aprendendo, açúcar, né? Do café, enfim. Né? Você ouviu o que eu falei sobre essa questão do poder religioso? Ele interfere muito, o poder científico. Há todo um jogo, há todo um processo na sociedade onde, de certa forma, a humanidade ela gira em círculo. Mas a ciência é extremamente necessária. Eu não estou falando que não é. Bem como a fé, seja ela professada na forma como for. Mas eu não estou falando disso, não. Eu estou falando desse poder que está institucionalizado mundialmente e que diz para o homem que é só isso aqui. Ou então que depois da morte dele é só isso. Se ele fizer isso, ele vai para o céu. E se ele continuar fazendo aquilo, se for um criminoso, ele vai para o inferno. Como é que você pode dizer categoricamente que é assim para alguém? Então você mina todas as possibilidades daquela pessoa se transformar. Você já está delegando um poder, uma autoridade que parece que é o onipotente, o onipresente, de dizer, olha, é isso. E é só isso, e viva e morra com isso. E não é só isso. Tá? Não é só isso. As pessoas, por exemplo, não entendem. Eu vou falar uma doença que acomete muito a sociedade, que é o câncer. O que é o câncer? O câncer, ele se localiza no corpo mental. E eu vou usar uma expressão bem didática como forma de passar esse conhecimento para quem não sabe. E ele começa a descer para o corpo astral, chega no duplo etérico, que é o corpo de energia que eu falei anterior. E a depender da conduta da pessoa, ele vem e chega em algum órgão. O que é isso? É um castigo? Quer dizer que a pessoa está com câncer é um castigo?
Deus está imputando um castigo a você porque você merece sofrer, e o saber e o poder religioso fala isso. E um terapeuta holístico que estuda e se prepara e tem a visão ampla, ele fala, isso é um processo de expurgo. E ele pode muito bem na sua clínica trabalhar o amparo, fazer limpeza, fazer um processo de transmutação disso. Mesmo que essa pessoa venha a falecer, a desencarnar, ela vai chegar no plano astral, no mundo espiritual, com uma outra perspectiva. Olha, eu passei por isso, eu estou aqui melhor. Haverá uma equipe médica que vai me acolher do outro lado. Eu vou passar ainda por um processo de limpeza num hospital espiritual. Olha, eu posso fazer um tratamento psicológico, posso entrar em grupos de estudos para me preparar, para eu entender o que me causou aquela dor. Olha, eu fui um viciado em álcool. Eu morri de álcool, eu bebi tanto álcool que eu morri. Tá, qual era a sua carência? Qual era a sua fuga? O que você estava tentando resolver com álcool? Que te causou um óbito? Ou então o que te deixou tão ferido, tão machucado, que talvez você esteja internado nesse momento, talvez você esteja debilitado, talvez você esteja com início de cirrose, só que você tem a sede, você tem a gana de usar o álcool. O que é isso que está por trás de você? Quem é essa pessoa? É essa pessoa só do corpo físico? Ou é essa pessoa que vem constituída de muitas vidas e que talvez traz muitas dores que nunca foram olhadas, que nunca foram escutadas de forma muito ampla, e hoje se apresenta fragilizado e pode desencarnar, morrer mais fragilizado ainda. Então isso gera um sistema de poder. As pessoas, elas acreditam que elas têm que sofrer, e sofrer para poder um dia ser feliz. Que sistema é esse? De onde vem isso? Quem dita isso? Quem fala que isso é verdade? O meu conceito, eu quero deixar bem claro que isso é a minha ideia sobre isso. Porque eu também fui criada dentro do sistema religioso que me dizia que era assim, que tudo era pecado. Inclusive eu já ouvi, olha, você é espírita, então você já sabe que quando você morrer você vai para o inferno. Eu vou para o inferno? Onde é isso? Há verdadeiros caos aqui na Terra, que é o verdadeiro inferno. Uma mente perturbada, uma mente cheia de ideias, pensamentos tumultuosos, pensamentos recorrentes, seja de agredir, seja de fazer o mal ao próximo, seja de desejos que vai causar um impacto negativo numa pessoa, isso é um verdadeiro inferno mental. Então, há realmente um lugar circunscrito, você. E o seu tipo de vibração, aí sim, o seu tipo de vibração vai te atrair para locais de verdadeiro expurgo, verdadeiro sofrimento. E isso não quer dizer que você nunca vai sair de lá, muito pelo contrário. O que há de bondade, de luz, resgatando pessoas no plano astral, na Covid, por exemplo. Covid é um processo que desencadeou, eu sei que essa música é interessante, muito interessante, mas pensar, por exemplo, na Covid e no que ela está desencadeando de sofrimento mental, de ansiedade, de medo da morte. O que é essa morte, então? É a morte de não se cuidar, de não se olhar, de não esperar. Por exemplo... Peraí, Carmen, pra gente não misturar as estações aqui. Não, não estou misturando, não. É que tu tá pensando na música. Tem realmente uma música... Deixa a música aí, enfim, você está conversando com muita gente, não é só comigo, né? Sim. Mas, tipo assim, para não misturar as estações, lá atrás você colocou o seguinte, a terapia holística... Que é nisso que a gente tem que focar. Não é apenas misticismo, ou não há esse misticismo que as pessoas acreditam existir na terapia holística. Mas você já falou aqui de hospital, de resgate, já falou de uma visão espírita, né, da morte. Eu sou kardecista, né, eu tenho uma crença... em relação à existência de uma vida após o desencarne, né? Mas tem muita gente que não vê desse jeito. Tem muita gente que é católico, tem muita gente que é protestante, né? Cada um professa a sua religião ou a sua fé da forma mais conveniente. É por isso que eu estou fazendo isso aqui agora. Pois é, mas não dá, então, quando você faz essas colocações, eu não consigo destoar
a prática, né, da terapia holística do misticismo em si, porque ele está presente. O que é místico, então? Você consegue As colocações que você fez são místicas. Que ação, por exemplo, eu pratico, que te passou a ideia que é místico? O que é místico? As colocações relativas a outra vida, né? Não há um misticismo em relação a essa questão. Ou há uma falta de conhecimento a sociedade. de a sociedade vê essa questão por meio de um misticismo, né? Eu sou kardecista, eu compreendo. Você tem passagem pelo kardecismo, hoje é apômetra, você compreende, né? Uhum. Então o que eu estou colocando aqui é, muitas vezes, quando nós expomos os nossos conhecimentos a respeito do espiritismo, seja ele kardecista, apômetro ou afins, pode ser que as pessoas recebam esses conhecimentos por meio da visão mística. E aí, este olhar que é equivocado, pode também distorcer a prática da terapia holística. Compreende? Entendo. Mas é justamente disso que eu estou falando, que eu não sei se você percebeu, há um sistema de crença que aponta, como você está apontando, que essas práticas elas podem ser místicas. Entende? Há um sistema de crença camuflado dentro da mente das pessoas que pensam que isso é místico. Porque verdadeiramente eu não posso provar para você aqui agora que existe o plano astral. Eu não posso materializar ele para você. Assim como a sua fé, eu também não posso pegar ela e colocar dentro desse copo aqui, que é translúcido. É um campo muito interessante. O que eu estou falando a respeito das práticas holísticas é que elas têm um fundamento. Elas passam por muitos processos de análises, entende? É tanto que eu não sei se você sabe, mas o SUS, o Sistema Único de Saúde do nosso país, ele possibilita nos tratamentos, seja nas unidades básicas, eu não sei até onde isso pode se estender, depende muito do prefeito, tá? Se o prefeito, a prefeita da cidade acolhe, por exemplo, um terapeuta holístico, mas os terapeutas holísticos, eles podem trabalhar na área da saúde. Por quê? Por exemplo, os florais de Bach. Foi um médico. Ele estudou profundamente, ele fez experimentos com os florais, ele aplicou em pessoas e desenvolveu com isso 38 essências florais puras para trabalhar o quê? Justamente esse distanciamento da pessoa entre o que ele é e o que ele quer ser. O autoabandono que ele tem sobre ele. Eu sei que você não tem esse conhecimento, mas a visão do Dr. Bach, que é um médico francês, acho que é francês, ele é europeu. Eu acredito que é da França, não me lembro muito bem. Ele foi para o campo porque ele estava diagnosticado com uma doença terminal e os últimos dias de vida dele, meses de vida, ele foi para servir ao próximo. Ele começou de uma flor, de um experimento que gerou um processo que hoje impacta a saúde das pessoas. Eu mesma já fiz uso dos florais de Bach para resolver um problema e eu consegui. Assim como eu aplico nos meus pacientes na clínica holística e vou acompanhando mês a mês a evolução disso e eu recebo feedback. Isso cessou, isso parou. Então, que misticismo é esse? Os óleos essenciais, por exemplo, também, eles passam por toda uma análise. Eles são extraídos de flores, de folhas, de caules. Tem alguns que eu gosto muito. Melaleuca é fantástico, fantástico. Mais de 80, esse fantástico. óleo que você está falando, mais de 80 tipos de uso. Para quem sabe ministrar, para quem sabe fazer uma anamnese do seu paciente e passar, olha, vamos utilizar isso aqui por esse tempo, vamos trabalhar isso e isso. E eu já vi no olho aqui o resultado acontecendo em mais de um processo. Então isso é misticismo? Os cristais, vou pegar meu celular aqui, dá licença, tá? Tem cristal aqui, cristal. Tem cristal em foguetes que está aí. No meio do espaço, nessa... Como é que é o nome desse que fica orbitando ao redor os satélites? Só que isso não é divulgado, não é? É interessante. A indústria utiliza isso, mas não divulga. Para quê? Por quê?
Por que divulgar? É místico. Olha, uma pedrinha de cristal. Como é que ela vai fazer alguma coisa? Dentro do cristal tem um elemental. E ele é da 2ª dimensão e ainda tem a 3ª dimensão, onde eles também atuam, tanto que existem os cristais etéricos. É interessante pensar sobre isso, né? Então as pessoas precisam estudar para tirar não, que eu não posso mandar na ideia de ninguém, mas estuda. Que foi isso que eu fui fazer também. Eu tive que estudar para poder hoje estar falando sobre isso com algum entendimento e fui para a prática, para viver isso. E isso não é místico para mim, isso é vida real. E quando eu recebo feedback dos meus pacientes que eles estão melhores, que está surtindo efeito, eu comprovo que o que eu estou falando é verdade. Não só eu, mas essa ciência holística, essa ciência ampla. Bom, a gente conversou, trocou ideia com a Carmen Tavares. Se você não sabe o que é terapia holística, agora você sabe um bocado de coisa, como eu passei aprendendo aqui com a Carmen, né? E ela vai voltar para a gente falar sobre cristais, para falar sobre cromoterapia, né? Só a primeira passagem dela por aqui. Eu acho que essa passagem vai causar uma polêmica da porra, sinceramente. Por quê? Né? Meu Deus, vamos ver um homem queimar. Bom, eu acho que muita gente vai ficar com a pulga atrás da orelha, pelo menos numa perspectiva de buscar saber realmente mais a fundo, né? As questões relativas aos 7 corpos e as outras questões que você levantou aqui, aos chakras e afins. A questão dos chakras, muita gente já fala sobre chakras, né? Mas nem todos que falam conhecem, têm a real informação a respeito do que são, né, do seu significado e dos benefícios que podem trazer à vida do ser humano e também os prejuízos que podem acarretar a vida do sujeito por meio do desalinhamento, né, desses mesmos chakras. Mas foi muito bacana, Carmen. Obrigado por ter vindo, trocar ideia com a gente. Né? Espero que você volte em outras ocasiões. Eu que agradeço. Eu quero fazer uma pequena ressalva aqui nesse final, que eu acolho todas as pessoas. É tanto que eu atendo pessoas que não creem em nada, pessoas que acreditam em alguma coisa, evangélicos, deixa o contato aí para atendimento. Católicos. Por quê? Justamente por aquilo que eu estava falando antes, a elaboração de ter empatia, de ter a gratidão e a autenticidade para poder lidar com as pessoas. O meu contato, tá? Vou passar o meu celular aqui, tá, pessoal? Que também é o WhatsApp, é 889-9947-5173. Eu também estou no Instagram, na minha página oficial, como terapeuta, @Carmen Tavares _terapeuta. E eu atendo no Instituto Cognitive, lá no Central Park, no período da tarde. Você pode marcar diretamente comigo. É um processo muito dinâmico, é um processo que eu sou muito grata à vida. Eu amo muito o que eu faço e eu agradeço muito esse momento. Não sabia que seria convidada para outra oportunidade de estar aqui. Ué, por que não? Tem muito assunto para a gente discutir, é muito amplo, debater, trocar ideia. É muito e holístico. Amplo e polêmico, né? Tudo bem, ok, eu agradeço demais. E é isso, vamos trocar ideia, pensar e colocar a mente justamente para refletir sobre tudo e não dizer que isso é só isso, porque isso pode ser muito mais, isso pode trazer muito mais qualidade de vida. Então, um beijo para todo mundo e a minha gratidão a você, Roberto Crispim, que é um grande jornalista que eu admiro muito. Obrigado. Para você que está do outro lado, valeu. Você já sabe, se não inscreveu ainda, inscreva-se no canal, aciona o sininho, bota esse bichinho para tocar para você poder receber os novos vídeos, tá bom? Toda terça e toda quinta a gente está aqui trocando ideia por esse canal. Trocando ideia. Valeu.